Fernando Santos aqui, Pacho, mandou uma pergunta aqui que é interessante. Eu acho que é a dúvida de todos, porque assim, vamos entender aqui. O que vocês estão falando aqui, o doutor usou para mim que é a palavra certa. Conscientização. Ponto. E o Fernando mandou assim: doutores, quais exames são importantes? Vamos supor, o cara acabou de ver esse podcast, o cara usa lifestyle ou usa para competir. Ele fala, mano, será que eu tô na merda? Será que eu vou morrer? Tá bom. Deixa eu ligar aqui no meu convênio. Quais são os exames mais importantes para você fazer para verificar o sistema cardíaco? E de quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer e refazer esses exames? Isso varia muito com o que eu vou encontrar de lesão inicial. Não, vamos supor, o cara não tem lesão. O cara vai amanhã ligar no convênio. O cara pensou, puta, o que eu posso fazer? Viu um negócio ali. Mas o usuário de anabolizante. Usuário. Tá. O usuário de anabolizante, né? Inicialmente, se ele já for procurar um médico, já está de parabéns. Já começa por ali, tá? Agora, quando você vai fazer um exame desses pacientes que são usuários de anabolizante, os exames mais tradicionais, como o eco bidimensional somente sem análise de strain, o teste ergométrico, um eletro, pode não detectar doença nesse paciente, ou alterações estruturais que o anabolizante já está causando. Então ele vai ter aquela falsa impressão que eu estou usando e tá tudo bem. Não tenho nada, eu sou resistente, eu tolero porrada e tal, pô, beleza, eu vou tomar um pouquinho mais que eu tô indo bem. Né? Então, assim, tem essa falsa impressão. Então, hoje, nós, na nossa prática clínica, né, nós utilizamos o exame de ecocardiografia com análise de strain e trabalho miocárdico. Nós fazemos tanto na fase de repouso como na fase de esforço. Utilizamos a ergospirometria, que em conjunto com esse tipo de exame a gente consegue ter uma informação um pouquinho mais bastante robusta do paciente. A gente utiliza hoje um exame chamado de análise de velocidade de onda de pulso, que me dá informação de saúde vascular, de idade vascular que o paciente tem, porque quanto mais dano o paciente tem, por conta do uso anabolizante, dano vascular, no caso, né, ele vai ter as artérias um pouquinho mais rígidas, né, e isso é sinal de dano nas artérias do paciente. Diminuição da complacência, a capacidade da artéria tende a contrair. É rigidez arterial, né, que a gente chama, né. O pessoal em casa entender. Então, a rigidez arterial. Complacência, acho que eles não vão entender não, Alexandre. Vão contrair, vão. Né, mas, assim, a maioria... respondendo a pergunta do Fernando Santos. Então, assim, seria os principais. São dois exames, todos eles têm sua importância, mas se você quer começar para saber onde é que está pisando, o eco avançado, a gente já colocando 3, eu quero colocar o VOP. O VOP é importante. O eco avançado, né, que a gente chama, a ergospirometria com zonas de tenabilidade, essa avaliação justamente em combo com essa cardiotoxicidade, essa possibilidade, e o VOP, que é a velocidade de onda de pulso, que o Luciano tem essa importância por justamente essa rigidez, essa diminuição da sua complacência. Você vê dano vascular precoce, cara. E o período? E o período, isso é individualizado. Aí que eu tô te falando. Depende do que eu vou encontrar nesse primeiro análise. Você vai deixar eu falar hoje, mano? Pode falar. Pô, eu tô deixando o cara falar, vou sair no máximo com você hoje, cara. É que eu acho que ele deve ter perguntado o período, porque eu falo que uma vez eu também fui fazer um eletrocardiograma, e o cara falou, volta daqui a 6 meses pra fazer outro. Acho que, não sei se é convencional, posso estar falando besteira. Isso é aquela palavrinha, Carlão, que a gente falou. É individualizado. Dependendo a presença dessa lesão, do tipo dessa lesão e da gravidade dessa lesão, a gente teve a necessidade de a cada 3, 6, 9, 12. Tem paciente nosso, por exemplo, começa a medicação, eu vejo ele, comunicação não presencial, mas falo com ele semanalmente. Né, determinado quando a gente vai otimizar a medicação, né, irmão? Semanalmente eu preciso saber desse paciente, nós conversamos com ele. Para saber a dose, se teve algum efeito colateral dessa medicação que está associada, ou seja, para que eu possa chegar na dose teto que a gente fala. Então, esse contato é muito direto conosco. É realmente um atendimento diferente. Pra você ter ideia, o número de pacientes que nós avaliamos por dia são poucos. Não passamos de 6, para você ter ideia, em um dia. Que o estudo, ele é realmente, né, Pacha? A gente passa mais de 3 horas com o paciente, né? É muito detalhado. 3 horas, uma consulta? Uma consulta comigo, com o Luciano. Então, que o paciente faz a consulta, a gente faz uma anamnese mais detalhada do paciente. Não, é que é diferente. O exame, né, Alexandre, ele é um exame que a gente faz com bastante cuidado para poder identificar problemas realmente se existe ou não existe. Né? Ele é individualizado. Por exemplo, se fazer uma ergospirometria sem ser voltado com análise de cardiotoxicidade, você vai fazer em vários locais. Mas hoje, infelizmente, que não é o que eu e o Luciano queremos, a gente quer justamente que mais pessoas façam o que nós estamos fazendo, com toda sinceridade,
que vai chegar um momento que a gente não vai dar conta dos pacientes do que a gente está fazendo. O grupo são poucos que fazem isso aqui no Brasil. Então, um eco avançado sem o trabalho do miocárdio, sem essa vivência do colega, de ter essa ideia do que está acontecendo com esse coração, essa especificidade, principalmente, vou falar só do powerlift não, do bodybuilding não. Ou seja, um coração, um strain de um paciente do endurance, de um triatleta, o coração se comporta diferente de um cara do fisiculturismo. E ele tem que ter essa vivência. Se ele não tem, não vai agregar valor nesse sentido, de dar o estadiamento dessa doença, se possível, ou desse coração que teve essa adaptação fisiológica, como é que vai chegar um momento que isso não vai ser mais fisiológico? Seria as mesmas análises para os mesmos casos é incompatível. Não incompatível. Eu tenho uma base da minha estrutura de exames avançados que eu vou individualizar para cada paciente, para cada modalidade.